Olá, querido, querida, boa noite, a paz do Senhor. Estava tentando transmitir ao vivo agora, cheguei a dar uma saudação, explicar algo sobre o canal e caiu a conexão, né? A luta, ela vem, mas nós temos que estar na brecha, colocados na brecha do muro ali, esperando com paciência no Senhor, né? Porque o único que se importa de essa live não ir ao ar é o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, né? Mas a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né? E o Senhor tem me dado condições de estar aqui fazendo essa live. Então eu continuarei fazendo essa live para a honra e para a glória do Senhor. Nós estamos hoje no devocional da noite. Aqui no canal Momentos Preciosos, você encontra em 2 horários, pela manhã e pela noite, devocionais bíblicos, sempre com uma palavra diferenciada, não é uma repetição da manhã. Pela manhã nós falamos sobre o segredo da vitória, que é a obediência. Para sermos vitoriosos em Cristo, temos que obedecê-lo. E foi baseado em Provérbios, no provérbio de número 3, do verso de 1 ao 4. E agora eu vou continuar nesse mesmo livro de provérbios, e nesse mesmo provérbio número 3, porém na sequência do versículo 4 em diante, e vou discorrer aí um pouco sobre Atos capítulo 10, onde Pedro vai para a casa de Cornélio ali, né? E também vou para Jó, no capítulo 22 ou 23, se eu não me engano. E também vou discorrer um pouco mais sobre Jó lá no capítulo 42, no verso 5, que é o âmago mesmo, né? Do título dessa live, que eu vou colocar o título depois, que eu não coloquei antes. E o título dessa live é Agora os meus olhos te contemplam. E é maravilhoso a gente conhecer a verdade e a verdade ir nos libertando. Então você que vai chegando aí na live, vai chegando na live e vai dando um amém, vai dando um glória a Deus, um aleluia, me dá um oi, uma paz do Senhor, uma boa noite. E compartilha, gente, compartilha essa live, vai compartilhando agora com 2, 3, 4 pessoas, vai compartilhando essa live, vai dando um amém aí. Escreve aí um amém, um oi, uma paz do Senhor, uma saudação, para que eu saiba que você está aqui, juntinho de mim, juntinho de Deus, né? Porque esses momentos preciosos são momentos... Adriana Souza, seja muito bem-vinda, a minha pastora querida. Hoje nós vamos falar então um pouquinho de Jó, um pouquinho de Pedro lá na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos. Vamos falar na sequência daquilo que foi feito no devocional da manhã, que o segredo da vitória é a obediência. E vamos continuar nesse tema, a obediência, porque a obediência, gente, é o que nos livra. A obediência nos sara, a obediência nos cura, a obediência nos coloca no centro da vontade do Senhor, a obediência é o segredo da nossa vitória, a obediência é o que realmente é o segredo da vitória, a obediência é o segredo, a obediência é o centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. Já era desde o princípio, né? Os anjos obedecendo ao comando desse Deus maravilhoso, nosso Jesus Cristo, né? E aqueles que se rebelaram, já foi feito o juízo, né? O próprio Espírito Santo nos convence do juízo e da justiça. O juízo é porque o diabo já foi julgado, o inferno já foi inaugurado, e houve desobediência, né? Da parte do anjo de luz, Lúcifer, o anjo de luz, né? Que a própria Bíblia, a própria palavra do Senhor diz que ele estava nas alturas e ele era como que ele tinha um brilho, uma luz, como que cravejados das mais lindas pedras preciosas. E pela desobediência ele se tornou um demônio, né? Se tornou Satanás, o opositor, ele se tornou o diabo, o mentiroso. Queridos, a obediência é o segredo. Então nós vamos novamente, seguindo na sequência do devocional da manhã, que estávamos no livro de Provérbios, no provérbio número 3, e do verso do 1 ao 4, agora nós vamos para a sequência disso. Vamos para o mesmo livro de Provérbios, de número 3,
na sequência de todo ele. Eu vou ler desde o início para a gente ter um entendimento. Diz assim em Provérbio de número 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. E diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Ali no verso 5. E o verso 6 diz assim, ó, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E aqui eu quero parar nesse verso 6. Tu consegue reconhecer Deus somente nas coisas boas, nas dádivas, nas bênçãos e nas vitórias? Perdão. Eu tenho essa sequela um pouquinho ainda da Covid. Vou pedir perdão, vou tomar água. Perdão, queridos. Muitas vezes quando eu estou falando, a minha garganta trava. Eu tô assim, tipo a missionária Rei Martins, né? Que foi entubada e ela tem uma sequelazinha também, ela tá sempre com algum probleminha tomando água. Eu tô igual a ela. E que eu tenho a unção dela também, né? Mas, queridos, essa unção vem de Deus, né? Não é dela. Essa unção vem de Deus. Então, eu tentei tirar fora e no fim trancou a live. Mas assim, queridos, retomando. Essa unção vem de Deus, não vem da missionária Rei Martins, nem da missionária Elizabeth, nós somos apenas vasos e instrumentos. Mas eu quero parar aqui nesse versículo de número 6, do provérbio de número 3. Então, provérbio número 3 e versículo número 6, que diz assim, ó, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Começa esse provérbio dizendo, filho meu, apenas obedeça, atenta para a minha lei e coloca ela atada dentro do teu coração. Não te esqueças da minha lei. Obedeça. Esse é o segredo da vitória que nós já começamos a falar no devocional da manhã, né, nesse mesmo livro. Mas aqui no verso 6 diz assim, ó, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando nós reconhecemos a Jesus, o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Senhor, em todos os nossos caminhos, as nossas veredas automaticamente começam a se endireitar. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus encarnado, que era Deus, sempre foi, é o verbo de Deus, ele é Deus, e esteve em carne aqui conosco, que é Jesus. E conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E essa verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para termos vida, termos vitória, termos essa vida abundante com Deus, é somente no segredo de obediência. Então, quando nós reconhecemos esse Senhor em todos os nossos caminhos, nós começamos a perceber que nós muitas vezes não estamos obedecendo. Quando nós estamos reconhecendo o Senhor nos nossos caminhos, através dessa palavra, através da regra e fé. Só um momento, queridos. É o meu despertador. Nós estávamos orando das 19 até as 20, né, na outra semana, e aí começou o despertador das 19. Mas quando nós reconhecemos esse Senhor nas nossas vidas, quando nós o reconhecemos verdadeiramente, com certeza, esse Senhor, ele vai nos orientar através do Espírito Santo, convencendo-nos da vontade dele. E foi o que aconteceu com Jó. Foi o que aconteceu com grandes homens de Deus que viveram intimamente com Deus. E acontece conosco quando nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos. E eu te pergunto, você reconhece Deus em todos os teus caminhos? Tu procura andar neste caminho? Esse caminho que tu está andando, tu consegue colocar Jesus do teu lado caminhando com ele? A palavra do Senhor diz em Salmo 119, verso 105, que luz para
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando as minhas filhas, com 14 anos, né, elas uma vez pediram para mim, as minhas gêmeas, se elas podiam ficar. É aquele namorico sem compromisso e às vezes fica até além de namorico, né? Eu disse não. Aí elas disseram assim, mas a fulana, Beltrano e todo mundo fica no colégio, né? Aí eu disse assim para elas, sim, mas vocês não são filhos de fulano, vocês são filhos da obreira Elizabeth, irmã em Cristo, evangélica. Mas isso e aquilo. Eu disse assim, então vocês perguntem para ele lá de cima por que vocês nasceram na minha família. E por que vocês tiveram o privilégio, né, de serem minhas filhas. E aí eu perguntei para elas assim, olha, tu consegue ver Jesus ficando com um e com outro? Ele ficaria com uma e outra pessoa, beijaria, tocaria aqui, tocaria ali. E eu sempre falava com eles, você vê Jesus numa balada, com um copo de bebida alcoólica na mão? Então eu queria te dizer, você reconhece Jesus em todos os teus caminhos? Será que esses teus caminhos, tu consegue reconhecer Jesus? Tem até uma passagem bíblica na estrada de Emaús, onde alguns discípulos, e eu não falo dos discípulos principais ali chamados por Jesus, aqueles 12, que se tornaram apenas 11, né? Mas Jesus já havia ressuscitado. E se encontrou com esses 2 discípulos, que dali foram fazendo-se outros discípulos, né? E muitos acompanhavam, e eles não reconheceram Jesus no caminho. Eles viviam dentro de uma cristandade, sendo que os discípulos ainda não eram chamados de cristãos, eles foram chamados algum tempo depois, né? Em Laodiceia, se eu não me engano, eu tenho que olhar ali na palavra. Depois que Pedro esteve com Cornélio e tudo mais, e batizando lá toda aquela família, depois é que em algumas outras jornadas ali de missões é que os discípulos começaram a ser chamados de cristãos. Mas assim, aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús viviam no meio dos discípulos, ouvindo as mesmas palavras, aprendendo as mesmas coisas, praticando a cristandade, entre aspas, e não reconheceram Jesus, não reconheceram o mestre ali ressurreto, e só no partir do pão, só lá quando eles quiseram hospedar Jesus naquele momento que já tinha se feito tarde, é que eles reconheceram Jesus, no partir do pão, em alguma particularidade que para eles calou fundo. Mas aí eu quero voltar a perguntar, você reconhece esse Jesus em todos os teus caminhos? Aconteceu isso com Jó. Jó era um homem, depois agora já vamos lá para o livro de Jó, que é um pouquinho antes aí de Salmos e de Provérbios, né? Vamos lá para o livro de Jó, no capítulo 22, a partir do verso 23, tá? Então vamos para Jó, capítulo 22, verso 23. E aí, aconteceu isso com Jó. Jó sacrificava, naquele tempo, né? Sacrificavam-se animais em honra a um Deus que a pessoa cria e que realmente rendia homenagem. E Jó era assim com Deus. Ele era um homem podre de rico. Ele tinha grandes manadas de animais, ele tinha grandes rebanhos de animais e grandes manadas até... né? Não sei se é manadas a palavra correta, de camelos, né? E ele tinha muitas terras, muitas posses. Os seus filhos eram muito abastados, ele tinha 10 filhos e muitos empregados, e uma esposa, tudo, uma vida maravilhosa. Então ele sacrificava a Deus por ele, pela família dele, em gratidão a tudo que ele tinha, e sacrificava até pelos seus filhos, porque seus filhos poderiam ter cometido alguma coisa errada. Ele vivia dentro de uma cristandade, vamos dizer, porque Cristo é o mesmo do Antigo Testamento, o mesmo do Novo, o mesmo de Apocalipse, o mesmo da eternidade, e sempre foi e sempre será. Eu estou recusando aqui uma chamada de vídeo, não sei nem quem é, pessoas que eu vou aceitando no Facebook para fazer o evangelismo, e estão tentando me ligar desde ontem. Mas assim,
ele vivia dentro de uma fé. E aconteceu com Jó isso. Ele reconheceu, em um determinado momento da vida dele, esse Jesus, que é o mesmo Jeová, é o mesmo o grande eu sou o que sou, né? É o mesmo. Em um determinado momento ele reconheceu esse Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, né? O Senhor dos Senhores. Ele reconheceu, ele teve que reconhecer. Ele passou por um momento terrível da vida dele, onde ele perdeu tudo. Todo mundo conhece a história de Jó, né? E ali eu posso dizer que não foi a vontade permissiva de Deus que aconteceu, mas foi a vontade diretiva de Deus. A vontade magnânima de Deus e a diretiva. Porque Deus tinha um propósito na vida de Jó. Então não foi apenas permissão o diabo rodear e vir de rodear a terra e dizer, mas ele te honra, ele te serve porque ele tem tudo. Aí Deus permitiu, sim, do diabo tocar em todas as posses dele, todos os filhos morreram, ele perdeu todas as riquezas, ele perdeu quase a esposa, que queria que ele blasfemasse na cara de Deus, no rosto de Deus, e morresse. Ele perdeu tudo, os empregados, tudo. E aí o diabo ainda disse, mas ele ainda te honra, tudo, mas toca na carne dele então. Posso tocar na carne dele? E Deus permitiu que o diabo tocasse na carne dele. E aí? Jó não esteve na vontade permissiva de Deus. Ele esteve na vontade diretiva, na vontade magnânima, porque Deus tem 3 vontades, né? A vontade superior, magnânima, que é acima de todas as coisas, e a vontade permissiva e a vontade diretiva. Então eu costumo dizer que Jó não esteve na vontade permissiva. Foi permitido ao diabo tocar, foi permitido acontecer isso. Não, foi diretiva. Deus tinha um propósito no livro de Jó para a nossa geração. Ele tinha um propósito na vida de Jó e da própria esposa dele, que foi a única que ficou ao lado dele, porque os empregados se foram, os filhos morreram, ele perdeu tudo e os amigos ainda vinham o tempo todo, em vez de consolá-lo, ainda acusavam ele de algum pecado, de algo que ele teria feito para ter acontecido aquilo. Não! Muitas vezes, gente, não acontece nada de pecado até. Mas acontece permissões e direções e direcionamentos e a vontade magnânima de Deus na vida de alguém para que um propósito maior se cumpra na vida de alguém, para que muito maior esteja o propósito do reino de Deus sobre a terra. E as pessoas não têm conhecimento disso. Então, Jó teve que reconhecer Jesus naquele momento, em todos os caminhos dele. E chegou um determinado momento que um dos amigos dele, se eu não me engano, Elifaz, isso. Numa das falas de Elifaz a Jó, no capítulo 22 e no verso 23, Elifaz diz assim, se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado e se afastares a iniquidade da tua tenda, da tua casa, né? E deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. E aí diz assim, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. E ele orará a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme. E a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás que haja exaltação. E Deus salvará a humilde. E livrará até o que não é inocente, porque será libertado pela pureza das tuas mãos. Então, numa das acusações dos amigos de Jó, eles achavam que Jó prevaricava de alguma forma contra Deus, ou tinha na riqueza dele, ou nas posses dele, algum interesse, ou pensava... Ele faz que Jó se apegava a isso. Então ele disse, lança o teu ouro ao pó. E o Senhor será como um ouro de Ofir, que era o ouro mais famoso, o ouro mais precioso da época, né? E será também a tua prata acumulada.
mas quando tu te voltares para Deus. E aí eu te digo, tu te voltas para Deus e consegue reconhecer este Deus, esse Jesus em todos os teus caminhos, tu consegue te voltar a Deus a ponto de obedecê-lo para ser vitorioso? Chegou um determinado momento que Jó, lá já no capítulo 42 desse mesmo livro de Jó, que ele diz o seguinte, no verso 5, com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora os meus olhos te contemplam. Olha que glória de Jó passar por todas as tribulações. No começo, quando eu li o verso 6 do livro de Provérbio 3, eu li ali, reconhece-o em todos os seus caminhos. E eu fiz um questionamento, você reconhece Deus apenas quando tudo está bem? Quando tudo está ótimo, como tudo está maravilhoso? Não, Jó teve que reconhecer a Deus enquanto ele tinha perdido tudo e o seu corpo estava em estado de putrefação, que muitos dizem que era a peste negra, né? Que cai pedaços do corpo e tudo mais. Que seja. E aí? Jó, naquele momento, depois de tantas conjecturas, de tantas acusações dos amigos e de tanto questionar, e ele próprio estar num estado de depressão profundo e não ter entendimento direito do que estava acontecendo com ele, porque Deus teria permitido isso? Não, mas Deus não permitiu, Deus esteve o tempo todo na vontade diretiva dele para um grande propósito. E o propósito era salvar Jó de toda aquela escuridão, e ele teve que reconhecer Jesus. Ele reconheceu Jesus. Ele disse com a própria boca, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E foi o que aconteceu comigo. Durante 25 anos, eu vivi intensamente a obra de Deus. Durante 25 anos eu fui batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nada mais é do que um nome, sobre todo nome, ele tem um nome, é Jesus, e eu não tinha sido batizada em o nome de Jesus. E depois nós vamos ver lá na passagem de Cornélio, quando Pedro é chamado à casa de Cornélio, que ele disse, olha, então o que que falta? O que que impede desses homens todos que aceitaram aí toda essa palavra, sejam descidos às águas e sejam batizados, sepultados nas águas, né? Então, os batizou em o nome do Senhor. Na minha tradução fala Senhor, mas quem é o Senhor dos Senhores é Jesus. Jesus é o Senhor dos Senhores. Então, eu estive o tempo todo assim, de ouvir falar, de praticar a verdade, de viver a verdade, de ser uma obreira, sempre procurando ser uma obreira excelente. Eu era líder da cozinha, eu era coordenadora da cozinha, eu era auxiliar da cozinha, eu participava de todos os eventos. Eu era a decoradora da igreja, eu era a zeladora da igreja. Durante 1 ano e meio eu limpava a igreja Panorama da Parada 18 sozinha, só com a ajuda dos meus filhos. Às vezes ia o Gustavo, casado com a Sarinha, né? O Gustavo Schultz. E ia neto da irmã Olímpia, ali da Panorama da Parada 18. Ia ele, ia a Neuci, a Marilene. E o Celso, marido da Lucimara, me ajudar a limpar a igreja e os meus filhos, aquela igreja enorme, no tempo do irmão falecido, irmão Vianney Carneiro. Era o meu líder. Eu trabalhava na porta, eu tirava escala na porta, eu trabalhava na comissão de visitas, eu fui líder da comissão de visitas durante 1 ano inteiro, e durante 3 anos eu fui terceira líder e vice-líder da comissão de visitas. Trabalhava em visitas em hospitais, visita aos lares, círculo de oração, pregadora itinerante ali, e também pregadora do setor, nas escalas do setor, era espigão, era para tudo que é lado eu estava pregando. Eu sempre fui diaconisa sem título dentro das assembleias, e na igreja Águas que Salvam, com o pastor Enio Ricardo e a pastora Jurema, ali eu fui consagrada em 2014, em março, se eu não me engano, dia 24 de março, eu fui consagrada diaconisa. E depois, em 2016, no Ministério Azaf, com a pastora Cristina e o pastor Clécio Santos, eu fui consagrada missionária. Tenho um chamado pastoral.
Participei de grupos de louvor, eu era vocalista e backing vocal, né? Cantava hinos solos, pregava a palavra, dirigia cultos. Quantas coisas. Sempre, sempre trabalhando na obra de Deus, sempre. Sempre. Com o ministério de cura, de libertação, com o ministério de chamada para a palavra, fazendo obras sociais dentro da igreja, socorrendo famílias com móveis, com ranchos, sempre trabalhando na obra do Senhor. Mas agora, com 56 anos, há um mês e pouco atrás, eu fui defrontada com a verdade e eu posso dizer que eu reconheci Jesus nos meus caminhos todos até aqui. Mas agora realmente eu reconheci Jesus e foi ali no partir do pão, que nem os discípulos de Emaús, que nem Jó, eu ouvia falar, eu sacrificava, eu fazia obra. E hoje eu posso dizer, agora os meus olhos te contemplam. Sendo batizada nas águas novamente, no dia 11 agora, passado, 11 de setembro, exatamente no dia que completava 24 anos de morte da minha mãe. E há 25 anos eu sirvo a Deus. E agora eu sou batizada nas águas, novamente, mas em o nome de Jesus. Eu já não comemorava o Natal, e agora eu achei uma porta do Evangelho que não comemora o Natal. Uma porta do Evangelho que participa da ceia quando é orientada pelo Espírito Santo, não como um ritual, talvez, ou uma programação já fixa. E aqui eu quero deixar um parêntese bem claro. Não estou com preconceito e nem falando nada em respeito a nenhum tipo de placa denominacional. Eu estou falando da palavra. Eu estou falando de reconhecer Jesus nos meus caminhos. Eu estou falando aqui como Jó. Antes eu só te ouvia. Eu ouvia. Agora os meus olhos te contemplam. Agora face a face, na intimidade dos jejuns, das orações, da busca sincera, Deus me conduziu para uma porta onde eu posso com plenitude servir a Deus. Então, queridos, Jó disse isso com toda a propriedade. Eu acho que é uma das frases mais lindas da Bíblia. É quando ele diz, olha, agora os meus olhos te contemplam. É linda essa palavra. Assim também como no livro de Ruth, quando ela diz para a sogra dela, Noemi, né? Elas eram de nações pagãs, se casaram com os filhos de Noemi. Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e só restou as 2 noras, a Orfa e a Ruth. E a Orfa voltou para os pais dela. E Noemi chegou novamente nas terras dela, porque tinha havido uma grande fome naquela região, somente com Ruth. E Ruth disse para a sogra dela uma das palavras mais lindas: aonde tu deitares a tua cabeça e repousares, aí repousarei eu. O teu Deus é o meu Deus. Então essas palavras são lindas, tanto a de Jó como de Ruth. Eu amo essas palavras. Mas a palavra de Jó é linda. Agora os meus olhos te contemplam. Então, voltando lá no verso 5 de Provérbio, número 5, Provérbio 3, no verso 5, diz ali, ó, não te estribes no teu próprio conhecimento. Busca o conhecimento aqui dentro, nos 66 livros da Bíblia, de capa a capa, sem tirar um tio, sem acrescentar um tio. Procura o conhecimento dentro da palavra e conhecereis a verdade vos libertará espiritualmente, vai te sarar espiritualmente. Essa semana nós estamos no jejum de Deuteronômio capítulo 7, dentro da nossa igreja, das meia-noite até as 16. Hoje nós fomos saber pela nossa pastora que o nosso pastor está jejuando até as 20. Então é quase que, né, perto de 24 horas de jejum. E assim estão os obreiros, né? Eu estou jejuando até o meio-dia, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, meio-dia e meia,
quase 1h da tarde, assim eu estou fazendo, desde a meia-noite orando e tal. Mas estamos no jejum de Deuteronômio, capítulo 7, verso 15, que é as bênçãos advindas da obediência. E uma delas é curar das enfermidades e não adquirir nenhuma das enfermidades do Egito, dos egípcios. O Senhor nos sara, nos cura, é Jeová Rafá, é Jesus Rafá, que nos cura da cegueira espiritual, daquela cegueira onde os discípulos de Emaús estavam naquela estrada da cidade de Emaús ali seguindo e não reconheceram Jesus, só foram reconhecendo a partir do pão. Chegou um determinado momento que eles disseram agora, os meus olhos te contemplam, Senhor. Assim como Jó. Em determinado momento de toda essa prova dele, na vontade diretiva de Deus, na vontade magnânima de Deus para um grande propósito dentro do reino. E assim eu costumo dizer, quando Abraão foi chamado, não foi porque ele era bonitinho, nem Jacó, nem Moisés, sempre tem um propósito. E o propósito anterior era a preparação de um povo para receber o Messias. E agora, depois do Messias já ter ascendido aos céus e estar oficiando no templo maior, e ele é o nosso sumo sacerdote, nós estamos sendo preparados para o arrebatamento da igreja. O propósito é sempre o reino de Deus. Você está inserido num cenário histórico mundial, num cenário histórico espiritual para a preparação para o arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento. Jesus está vindo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Abra os olhos do teu entendimento. Diz a palavra do Senhor que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, porque o carnal não consegue enxergar, mas em algum momento, Jó, na sua carnalidade, reconheceu a Deus e reconheceu dizendo com a sua própria boca, antes eu te conhecia só de ouvir, agora eu te conheço porque os meus olhos te contemplam. Depois de toda essa experiência maravilhosa, ele levantou os seus ombros e foi orar pelos seus amigos. E ele foi curado enquanto orava pelos seus amigos. Nós somos curados enquanto obedecemos, nós somos curados enquanto reconhecemos, nós somos curados enquanto fazemos a obra de Deus. O segredo é obedecer e obedecer com atitude. É ter fé e ter uma fé com atitude. Aí nós vamos sendo curados, espiritualmente, carnalmente, internamente, emocionalmente, psiquiatricamente, emotivamente, nós vamos sendo curados. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com aqueles não-judeus, que era a família de Cornélio. Eles tinham entrado para a fé judaica, porque haviam conhecido e ouvido falar da fé judaica, eram rigorosos e até muito tementes a Deus, e Cornélio era um homem que era dos gentios, e até então Pedro ainda não havia pregado para os gentios, porque não havia chegado o tempo dos gentios, era somente para a casa de Israel. E naquela visão de que Pedro teve 3 vezes, foi oferecido um lençol com toda sorte de animais imundos, e Pedro recusava porque ele nunca comeu animais imundos, né, pela lei judaica, até que ele compreendeu quando o próprio Cornélio também teve uma visão de Deus que deveria ir até a casa onde no Simão curtidor, né, que curtia couros e etc., ali estava o próprio Simão Pedro, o próprio apóstolo Pedro, né? Estava ali. E aí Pedro se encontrou, foi até a casa do Cornélio, e lá toda a família e uma multidão de pessoas convidadas estavam lá e aceitaram aquela grande palavra, só que eles aceitaram de uma forma tão grande, reconheceram Jesus de uma forma tão grande, verdadeiramente pararam de apenas conhecer a fé judaica, de ouvir falar ou de praticar uma religião, de rituais e etc. judaicos, eles pararam de ouvir e começaram a contemplar com seus próprios olhos através da grande pregação de Pedro, e todos foram batizados com o Espírito Santo. E ali Pedro se maravilhou daquilo, e todos os 6
porque era uma comitiva de 7, era Pedro e mais 6 que foram com ele, se maravilharam daquele ocorrido. E ali, o que aconteceu lá no capítulo 10 de Atos? Você vai encontrar toda essa história de Cornélio e Pedro no capítulo 10 de Atos. Acontece que Pedro disse, maravilhado com toda aquela manifestação de línguas estranhas e o manifestar da glória de Deus através do batismo do Espírito Santo, disse, olha, eles foram batizados como nós, eles receberam o batismo do Espírito Santo como nós. Então, o que custa agora nós descermos as águas com todos eles? E ali todos aceitaram e foram batizados em o nome do Senhor. A minha tradução da Bíblia é a ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Há outras traduções que diz que eles foram batizados em nome de Jesus. E realmente o batismo é em o nome de Jesus, porque na minha que está falando Senhor, nada mais é do que Jesus, porque Jesus é o nome sobre todo nome e ele é o Senhor dos senhores e acima do nome dele não há outro. Então, queridos, que nós possamos reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos, que nós possamos dizer como Jó, antes eu só te ouvia falar de ti, agora os meus olhos te contemplam. Que nós possamos reconhecer Jesus na obediência, através da obediência, porque só há vitória em Cristo através da obediência. E vamos praticar essa obediência pela fé, com atitude. Dá o primeiro passo. E a maior mentira que Satanás tem colocado nos nossos ouvidos é assim: eu não vou seguir a Jesus e não vou para a igreja porque eu ainda fumo, porque eu ainda me prostituo, porque eu ainda fornico, porque eu ainda estou em adultério, porque ainda uso droga, porque eu ainda sou homossexual, seja o que for. Queridos, vá como você está. Não dê ouvidos ao diabo. Reconhece esse Jesus em todos os teus caminhos, até no meio dos teus erros. Reconhece que Jesus está ali, ao teu lado, te conduzindo pela mão para este grande caminho iluminado pela lâmpada, pela luz dele, que é a palavra. Vai de encontro a esse Deus. A palavra do Senhor diz assim: me buscareis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Está em Jeremias capítulo 11, verso 29, alguma coisa assim, ou capítulo 29, verso 11. Eu sei que ali começa a falar sobre isso. E ali diz que o Senhor se deixará ser achado se tu começar a buscá-lo. Busque ele. Busque de todo o vosso coração, e você encontrará nele morada, descanso e paz. E anos serão acrescentados à tua vida, não somente aqui na terra, mas anos de vida e paz. Com as bênçãos da obediência, inclusive para Deuteronômio capítulo 7, verso 15. A bênção advinda da obediência. Não queira estar nas maldições advindas da desobediência. Reconheça esse Jesus. Assim como aquele povo lá, toda a família de Cornélio e todos os convidados, porque eles viviam, Cornélio era um não-judeu que vivia a lei judaica, que tinha conhecido o judaísmo, há todo um ritual, uma religião, uma religiosidade. Mas naquele momento ele começou a reconhecer a Deus verdadeiramente, reconheceu no caminho. Esteja na vontade diretiva de Deus, não queira estar na vontade permissiva, porque a colheita pode ser muito amarga. Querido, fica com Deus, vai lá no meu canal do YouTube, compartilha aqui, compartilha lá, se inscreva no meu canal, gente. É muito importante a inscrição, não é somente assistir os vídeos do YouTube. Eu preciso que se inscrevam no meu canal, que curtam, deixem o seu like. E aqui também, compartilhem. Sabe por quê? Porque muitas almas precisam ter acesso a essa verdade. Amém? Que Deus abençoe a todos. Esse foi o nosso devocional dessa noite. Amém, querido? Que Deus abençoe.